felizes com o Senhor, digam glória a Deus. Queridos, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nessa manhã, onde o Senhor nos concede estarmos juntos para falar acerca da sua palavra. Eu gostaria que a igreja nessa manhã abrisse o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, abram na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos fazer menção da palavra de Deus nessa manhã. O texto que nós vamos ler e que será ministrado aos nossos corações nessa manhã. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, nós vamos ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes ou amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes. Amém, queridos? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus também nos fala na primeira carta de João, no capítulo de número 2 e versículo de número 15. Um versículo que todos nós conhecemos de cor. Tenho certeza que a igreja conhece esse versículo. E nós vamos dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero que você repita comigo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Eterno, soberano e bendito Deus de Israel, graças te damos, meu Deus, mais uma vez nessa manhã. E te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Abre os céus sobre a casa da bênção em Varzedo nessa manhã. Que cada pessoa que saiu da sua casa e veio a este lugar, meu Deus, seja impactado pelo poder da tua palavra. Pai, fala conosco, se conosco agora e sempre. Senhor, nós sabemos que nós estamos vivendo dias maus, tempos difíceis, tempos terríveis, mas nós te pedimos, Pai, continua conosco, porque quando nós estamos contigo e o Senhor conosco, nós somos muito mais do que vencedores, e não há barreira, não há dificuldade, não há demônio do inferno que tente e consiga parar a igreja vencedora do Senhor. Quem é a igreja vencedora de Cristo, levanta a mão e glorifique a Ele. Aleluia. Tome seu assento nessa manhã. Olha para essa pessoa que está do seu lado, sorria para ela, sorria para ele. Dê o seu bom dia. Glória a Deus. Você está feliz, você está na casa de Deus, você está na presença do Todo-Poderoso. Amém? Meus amados e queridos irmãos, conforme eu havia falado no início, para nós é uma alegria muito grande podermos estarmos juntos nessa manhã. Sabemos da responsabilidade, sabemos do peso da responsabilidade que nós temos, e a igreja de Cristo reunidas nesse lugar para juntos estarmos
compartilhando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através delas. É bem verdade que nós estamos enfrentando o momento final. É bem verdade que nós estamos passando, eu acredito que os últimos instantes da Igreja de Cristo aqui na Terra. E a palavra, a todo momento, ela vem nos alertando a maneira que nós devemos prosseguir, a forma como nós devemos agir no nosso dia a dia. E o Senhor nos alerta que nós fomos chamados, fomos escolhidos, temos uma missão, e essa missão consiste em anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, independente de quem elas sejam. A nossa missão como servos escolhidos de Deus é propagarmos o amor de Deus através da sua palavra. A palavra que nós lemos mostra que o apóstolo Paulo, quando escreve na sua segunda carta a Timóteo, ele alerta a Timóteo acerca dos últimos dias. E nós olhamos para a palavra e vamos perceber que o próprio Jesus, quando ele alertava os primeiros discípulos acerca de que se levantariam pessoas dentro da igreja que aparentariam ser piedosas, servas, mas trariam consigo uma capa. Seriam pessoas que teriam amor por si própria e pelo dinheiro, pela luxúria, pelas coisas que os bens materiais podiam lhe oferecer. E ele alerta aos discípulos acerca disso, para que eles estivessem preparados, para que eles não se decepcionassem lá na frente, quando tivessem que enfrentar essas situações. Agora o apóstolo Paulo, ele chega para o seu filho Timóteo e ele diz que ele deveria se preparar, porque ele enfrentaria todo tipo de situação, ele veria ou conviveria com todo tipo de pessoa dentro da igreja. Ele teria que lidar com esse tipo de pessoa. E quando a palavra aponta para os últimos dias, quando a palavra vai dizendo que nesses dias teriam ou se levantariam, ou seria um tempo difícil e trabalhoso, logo nós entendemos que este é um tempo que é muito difícil para algumas pessoas se manterem firmes com Cristo. É o tempo em que muita gente não consegue se firmar ou continuar firme no propósito para o qual o Senhor tem chamado, por conta, talvez, do amor às coisas do mundo. E quando nós lemos primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, onde a palavra diz que nós não deveríamos amar o mundo nem as coisas do mundo, porque todo aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aí nós vamos perceber, meus amados e queridos, que nesses últimos dias, parafraseando o texto que nós lemos, nós vamos ver pessoas que amam a si própria, elas amam ao dinheiro, elas são incapazes de controlar os seus sentimentos, elas são incapazes de controlar a sua língua, elas são incapazes de demonstrar amor ao próximo.
com o joio no meio do trigo. Nós vamos lidar com pessoas com essa índole, pessoas com todos esses sentimentos, às vezes infiltradas dentro da igreja, às vezes assentadas ao nosso lado, e nós muitas vezes não temos como distinguir quem é joio e quem é trigo, se nós não estivermos ligados no trono da graça de Deus. E uma coisa nós não podemos deixar de falar: precisamos estar na graça, precisamos estar junto do Senhor, precisamos resgatar alguns valores, precisamos ter uma vida com Cristo, para que nós não venhamos ser contaminados com esse tipo de coisa, para que nós não venhamos ser igual à maioria, porque nós não podemos nos comparar à maioria. Nós fomos chamados para fazer a diferença, ainda que mesmo sendo um dentro de uma casa, dentro de uma família, precisamos fazer essa diferença. Olhamos à volta e vamos perceber que são pessoas ingratas, pessoas que não amam mais a família, pessoas que apenas estão preocupadas com si próprias, pessoas com o coração duro, pessoas que têm atitude rudes, palavras cruéis, mentirosas, caluniadoras. Enfim, nós vamos encontrar tudo isso, principalmente no meio em que nós estamos vivendo hoje. E a questão que não pode ser deixada de lado é que nós temos que viver em meio a tudo isso. Nós precisamos conviver com todos esses tipos de pessoas e precisamos fazer a diferença. O diferencial está em como eu e você vamos nos comportar no meio de uma sociedade que nós sabemos está corrompida, com valores invertidos, com valores trocados. E nós precisamos aprender em Cristo, nós precisamos aprender com a palavra como conviver em meio a essa sociedade. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para sermos influenciadores, aqueles que vai pregar a palavra e vai trazer pessoas para a presença de Deus. Aleluia. Só que, infelizmente, na maioria das vezes é mais fácil aquele que está no mundo tirar o crente da igreja do que o que está na igreja tirar o ímpio do mundo. Às vezes tem sido mais fácil a igreja ser influenciada pelos costumes e os prazeres lá de fora, do que a igreja influenciar o mundo e as pessoas e trazerem para dentro da igreja. Somos escolhidos pelo Senhor, e neste tempo precisamos influenciar pessoas, e neste tempo precisamos mostrar ao mundo a diferença daquele que serve ao Senhor para aquele que não serve. Você foi chamado, você tem uma missão, você tem uma incumbência e precisa colocar isso em prática. Mas sabe, uma coisa que tem tomado conta da vida de muita gente são as influências externas, as influências lá de fora, que muitas vezes têm tomado grande ou ocupado grande espaço no coração de muito crente. Igreja do século 21, Igreja de Cristo viva desse tempo, nós não podemos nos corromper com todos os costumes lá de fora. Estamos envoltos
há uma nuvem muito grande. Estamos envolvidos no meio de todo tipo de pessoa, de pensamento, e muitos não têm permitido destacar a sua fé no meio de uma sociedade corrompida e perdida. Muitos não têm se permitido ser canal, vaso, para levar a palavra que resgata vidas, que transforma vidas, que muda pessoas. Muitos não têm se permitido ser esse canal de Deus aqui na terra. E o Senhor nos convoca, e o Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra que nós precisamos influenciar outras pessoas através da pregação da palavra, através do anúncio genuíno do Evangelho, que cura, que transforma, que muda a vida das pessoas. E muitas vezes nós não estamos dispostos a ser permitido ser usados por Deus para trazer vidas à sua presença. Não há nada mais importante, não há nada mais gratificante, não há nada mais sublime do que ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor, do que ver conceitos sendo mudados, conceitos sendo quebrados, porque as pessoas, elas estão inseridas num contexto de vida onde as facilidades e os prazeres momentâneos têm ocupado espaço mais do que a certeza da salvação eterna. E muitos não sabem que este tempo é passageiro, é curto, é um tempo que passa logo. A palavra diz que a vida do homem, o tempo do homem aqui na terra é curto, é muito curto e precisa ser aproveitado de forma a alegrar aquele que nos criou, de forma a alegrar aquele que chamou para a boa obra. E nós falamos de influências externas, nós falamos de influências lá de fora, que muitas vezes têm adentrado as portas da igreja, que têm tirado a essência de muita gente. Olhamos para muitos cristãos nos dias de hoje e não vemos mais o brilho do Espírito Santo no rosto deles. Está faltando o quê? Está faltando uma vida de oração, porque naquele tempo, no tempo da igreja primitiva, os crentes, eles tinham mais responsabilidade no quesito oração. Antes de sair para pregar a palavra, antes de sair para anunciar o Evangelho, antes de qualquer coisa, a oração fazia-se importante, a oração fazia-se de suma importância na vida dos crentes daquele tempo. E está faltando isso na nossa geração. Tem se levantado homens avarentos, homens amantes de si próprio, e tem faltado se levantar no meio da igreja crentes ousados e cheios do Espírito Santo para pregar, para anunciar, para falar acerca dessas coisas, para mostrar ao mundo que Jesus ainda é o mesmo que operou no passado, que opera hoje e que prepara uma igreja para morar na Nova Jerusalém. Ele ainda está pronto, disposto a preparar uma igreja, a preparar um povo, porque Ele entregou a sua vida na cruz, para que todo aquele que creia na sua palavra
não seja confundido, mas adquira a vida eterna, mas adquira o direito de entrar na Nova Jerusalém e ser alcançado pela graça do Senhor. Quando nós olhamos para a nossa geração, nós vamos ver uma geração envolvida com tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós vamos perceber que existe uma geração que está preocupada com o status na sociedade, que está preocupada com o seu status nas redes sociais, que está preocupada com as mídias, que está preocupada com tudo aquilo que é supérfluo e passageiro. E muitas vezes não tem se preocupado com o mais importante. Um dia Jesus morreu na cruz por você. Um dia Jesus morreu na cruz pela igreja. Nós somos essa igreja. E nós precisamos valorizar isso a cada dia. E nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo a cada dia, para que nós não sejamos confundidos com esse mundo perverso e pecaminoso que estamos vendo fora. Nós estamos a falar dos últimos dias, falado por Paulo a Timóteo, que seriam tempos difíceis. Não seria fácil. Não seria fácil para a igreja conviver com tudo isso. Só que existe um detalhe nisso tudo que é importante ser levado em consideração. Não é fácil, mas não é impossível. Aleluia. Você e eu somos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro não pode se misturar. A noiva do Cordeiro não pode estar no meio da maioria, não pode estar no meio da grande maioria, porque a noiva do Cordeiro tem uma marca, a noiva do Cordeiro tem um selo, a noiva do Cordeiro foi escolhida, a noiva do Cordeiro tem um sinal. E a noiva do Cordeiro, quando o Cordeiro voltar para buscar a sua igreja, vai se encontrar com ele. A noiva do Cordeiro vai se encontrar com o noivo. Glória a Deus. E nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá sofrimento, porque quando ele vier, quando ele voltar e ele tiver esse encontro com a noiva, tudo será diferente. Tudo será diferente. Para quando? Só que para que isso aconteça, ainda temos uma longa jornada por aqui, e não podemos negar a essência, não podemos deixar de falar das maravilhas de Deus aqui na terra, por onde quer que nós fomos enviados a falar. Por onde quer que nós tenhamos que passar, nós iremos levar as boas novas do Senhor, nós iremos levar a palavra de Deus para falar a outras pessoas. Aleluia. Quando nós falamos em influências externas, nós nos lembramos que hoje o avanço da tecnologia tem sido estupendo, tem sido grandioso, e cada dia que passa, os homens têm se envolvido mais com as coisas do mundo, e dentre elas estão
a mídia, a grande mídia, os meios de comunicação, e que infelizmente tem tirado a visão de muitos. Nós falávamos sobre isso no culto da família na quinta-feira. E uma coisa que tem assustado de certa forma é que as pessoas, elas têm como eu posso colocar essa palavra, elas têm se aconselhado, elas têm usado como referência o que diz a mídia, tem se esquecido de usar como referência, como base para a sua vida, o que diz a palavra de Deus. Verdade. Pessoas que estão sendo pautadas a cada dia pelas redes sociais, pelas tendências do momento, pessoas que têm sido envolvidas de tal forma que todas as informações que elas querem e precisam, elas não vão buscar na palavra, não vão buscar na Bíblia, elas não vão buscar conhecimento naquilo que o Senhor deixou escrito, mas elas vão para as redes sociais, elas vão para as mídias, porque é mais fácil buscar no Google, é mais fácil pesquisar na internet, porque é muito mais fácil as dicas de moda, de como eu devo andar, de como eu devo me vestir, de como eu devo me comportar, de como eu devo conduzir a minha família. Todas essas informações eu busco lá na mídia, e a mídia vai me dizer. Só que o padrão da mídia não é o padrão de Deus. O padrão de Deus para mim e para a tua vida é que você e eu tenhamos uma vida de santidade, tenhamos uma vida separada, é que nós tenhamos uma vida diferenciada, é que nós sejamos aquele que vai influenciar o mundo para a presença de Deus, e não sermos influenciados pelo mundo. Esse é o padrão de Deus. Aleluia. E quantas pessoas têm nos últimos dias feito isso? Trocado as fontes de informações que elas precisam, e elas vão vivendo segundo o que diz a maioria. Elas vão vivendo a sua vida segundo o que a mídia lhe apresenta. Isso é triste, mas é verdade. E os próprios cristãos, a própria igreja, que muitos deveriam estar na casa de Deus num momento como esse, aprendendo mais a palavra, elas estão gastando o seu tempo, ocupando o seu tempo com coisas que não edificam as suas vidas. Elas leem muito, elas assistem muito, elas ouvem muito, mas tudo aquilo que elas estão assistindo, vendo e ouvindo, na maioria das vezes não vem de Deus. E aí quando você fala, elas dizem: eu vou para a igreja, eu ouço a palavra, e isso é o suficiente, porque eu vou uma vez na igreja, e uma vez que eu vou na igreja, eu saio cheio da presença de Deus, e eu estou pronto para ir morar no céu. Queridos, estão alimentando a sua vida, estão alimentando a sua vida espiritual com coisas retiradas da internet, mas não param para meditar na palavra de Deus. E eu te pergunto, como uma pessoa dessas vai morar no céu? Se o caminho para o céu está em fazer a vontade de Deus, ter uma vida de oração, conhecer a palavra e a sua vontade,
e negar a sua própria vontade, negar a si próprio. E muitos não têm feito isso. Aí às vezes nós chegamos na igreja e queremos ouvir palavras que satisfaçam o nosso ego. Queremos ouvir palavras que massageiem o nosso ego egoísta muitas vezes. E isso é o que na maioria das vezes, percebemos. Crentes que não foram sarados pela palavra. Jesus disse: olha, vocês precisam ouvir e praticar a palavra. A palavra, ela sara, a palavra muda, a palavra transforma, a palavra modifica o homem interior. A palavra tira do homem esse egoísmo, esse sentimento de estar preparado apenas para as coisas do mundo. A palavra de Deus, ela faz essa mudança. E o homem precisa se curvar diante do Senhor. O homem precisa se colocar na presença de Deus e entender que Ele é o Senhor e que a sua palavra é a bússola que nós precisamos para nos direcionar no caminho em que nós devemos andar. Não as influências que vêm de fora, não as coisas que vêm para muitas vezes tirar a essência. Nós não podemos aqui dizer que os meios de comunicação, que a mídia, que a internet, tudo isso é do diabo. Não, porque se usada da forma correta, se usada da forma proveitosa, se pode tirar alguma coisa de útil no meio disso tudo. Agora só não deve utilizar como sendo a única fonte, porque infelizmente é isso que tem acontecido, queridos. A própria igreja de Cristo tem se esquecido de buscar a presença dele, porque quando está passando por uma dificuldade, até mesmo quando está enfrentando uma enfermidade ou coisa parecida, antes de dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus, elas vão de repente para a internet buscar resposta para aquilo que elas estão passando. E a resposta e a palavra final, ela não pode vir do homem, ela não pode vir da internet, ela não pode vir da mídia, ela tem que vir de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo alerta Timóteo, tal qual alerta a igreja nos dias de hoje. Estejam atentos, estejam apercebidos acerca disso. Os últimos dias estão aí. Apostasia, pessoas sendo coniventes com tanta coisa. E quando o homem é direcionado, é guiado apenas pelas mídias, apenas pela internet, pelas redes sociais, ele passa a achar coisas comuns que são terríveis aos olhos de Deus. Não se espante se você vê crentes nos últimos dias dizendo que o divórcio é uma coisa normal. Não se espante se você ouvir crentes falando nos nossos dias que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma coisa normal. Não se espante se você vê no meio dos crentes pessoas dizendo que o carnaval, a sensualidade explícita apresentada nesses meios de festas, não é tão mal assim. Não se espante se você ouvir pessoas defendendo coisas que a Bíblia abomina, como sendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então o que é que esse pregador quer dizer nesta manhã? O que é que o Espírito Santo nos traz a
à memória nessa manhã que nós não podemos ser como a maioria, que nós não podemos ser igual ao mundo. Nós fomos chamados, marcados, selecionados, separados para ser a diferença nessa geração. Nós somos a igreja de Cristo viva na terra, que ainda se preocupa em pregar as verdades da palavra de Cristo, que ainda está preocupada em fazer as coisas que agradam a Deus antes de agradar aos homens. Você não foi chamado para agradar as pessoas. Você não foi chamado para agradar a pessoa que convive com você. Você foi chamado para agradar, acima de tudo, ao Deus que te selecionou, que te tirou do lamaçal do pecado e que te deu uma nova vida. E essa nova vida precisa transparecer ao mundo quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. Há um perigo muito grande quando o homem se preocupa em dar ouvidos ao que o homem fala, porque quando se é guiado por outro que não tem a visão de Deus, quando se é guiado por alguém que não está na direção do Senhor, tende-se a cair ambos no abismo. Mas quando você é guiado pela luz da palavra, o diabo não vai conseguir te enganar, o diabo não vai conseguir te passar a rasteira, o diabo não vai conseguir te mostrar que as coisas lá de fora são normais e que podem ser colocadas em práticas nos dias de hoje. A igreja, ela é diferente. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale para ele: a igreja, que sou eu e você, é diferente. Nós somos diferentes. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados, queridos, queridas, para ser a diferença nesse tempo, nessa geração. Chega de olhar para o sistema maligno do mundo adentrando as portas da igreja e achar normal, e achar uma coisa sem tanta importância assim, sem tanta relevância. Nós não podemos nos conformar. A própria Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tenha a sua mente transformada por Cristo. Permita-se ser ministrado por Jesus a cada dia. Permita-se ser ministrado por Ele para ser aquilo que Ele quer que você seja, para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Não adianta a cada 30 dias chegarmos à igreja, participarmos da Santa Ceia, comer do pão, beber do cálice e achar que já está tudo bem, e achar que já estamos prontos e preparados para qualquer coisa. Não é assim. A nossa vida como crentes é uma construção a cada dia, que nós precisamos estar alimentando a nossa fé, hoje, amanhã e sempre. E como vamos alimentar? Dobrando o joelho para orar, lendo a palavra, participando da igreja, dos cultos, ouvindo a palavra e vivendo o que diz a palavra. Dias difíceis, dias trabalhosos, não seria fácil, e não é, porque se olharmos para a igreja, vamos perceber que de alguma forma Satanás tem enviado esse tipo de coisa para dentro da igreja. Agora, os crentes precisam ser maduros o suficientes para aprender a conviver sem ser influenciado, para aprender
aprender a conviver com tudo isso sem ser manobrado, ensinado pelo mundo. É os dias finais, ou são os dias finais. Cristo está voltando. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós não vamos conseguir subir se estivermos abraçados com o mundo. Nós não vamos conseguir êxito na nossa caminhada se estivermos abraçados com o sistema do mundo aí fora. Os dias são difíceis? São trabalhosos? São. Os homens têm amado a si próprios? Sim. Mas eu sou a diferença nesse tempo. Aleluia. Nós somos a diferença nesse tempo. Eu estou pregando nessa manhã para homens e mulheres de Deus que são comprometidos com o Evangelho, que foram chamados e tirados da lama do pecado e hoje fazem valer o chamado de Deus na sua vida. Então, Igreja de Cristo, viva de forma sobrenatural o chamado de Deus na tua vida. Aleluia. Não importa se você é jovem, se você já é avançado na idade, não importa se você tem 1 ano, 10 anos da igreja, viva com intensidade o teu chamado. Ah, irmão, mas eu não sei para que o Senhor me chamou. Sabe, você está no meio de uma família, e no meio dessa família tem pessoas que não falam a mesma língua que você. E talvez você ainda não tenha descoberto o teu talento para fazer algo na casa do Senhor. Talvez você ainda não saiba que Deus não está preocupado com o cargo, com o título que você almeja ou que de repente alguém pretende te dar. Deus está preocupado em saber que Ele ungiu você e que essa unção vai fazer a diferença onde você estiver. Seja dentro da tua casa, seja no meio da tua família, seja no local onde você trabalha, seja onde for. Você é a igreja viva de Cristo que vai fazer a diferença no seu tempo. Homens, mulheres, jovens, crianças que vieram aqui, que têm um compromisso contigo e sabem da importância que é servir ao Deus Todo-Poderoso e falar acerca da sua palavra a tantas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida, eu quero apresentar cada homem e cada mulher aqui nessa manhã. Pessoas, meu Pai, que reconhecem que sem Ti nada são. Pessoas que reconhecem que somente através do Senhor elas podem, elas são, elas fazem alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, quebra do nosso meio toda influência contrária. Lança por terra toda a influência do inimigo nos últimos dias no meio da igreja. Que possamos ser a igreja escolhida, a igreja amada, a igreja que vence, a igreja que foi chamada para vencer. Que possamos ser a igreja que faz a diferença nesse tempo e nessa geração. Que o mundo possa olhar para este povo e perceber a graça de Deus, e perceber o brilho do Espírito, e perceber a unção de Deus na vida daqueles que foram chamados para fazer a diferença. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, sela com esta palavra, sela, Senhor, no nosso coração aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos e aquilo que
vai nos fazer caminhar em meio a tudo isso e sermos vencedores em Cristo Jesus e para a glória do Senhor. Levante as suas mãos para os céus e fale assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu reafirmo a minha aliança contigo de pregar a tua palavra onde quer que eu vá, com a minha vida sendo instrumento nas tuas mãos. Aplaudam a Jesus nessa manhã.